Capítulo 81. Rod examinou o corpo sem vida e coberto de sangue de Bowler Sheehan, estendido no pátio da prisão de Newgate. Uma navalha ainda aberta jazia no chão ao lado do cadáver. Suponho que ninguém assumiu a culpa, não é? Ele disse para o guarda. O homem bufou. Estão dizendo que foi ele mesmo que fez isso, senhor. Rod ergueu uma sobrancelha. Então ele pegou uma navalha que certamente não tinha, quando chegou aqui e cortou a própria garganta bem no meio do pátio. O guarda sentiu desconforto. Sabemos que um deles fez isso, mas ninguém quer falar. E os outros guardas? Nenhum deles viu nada. Que delícia! Desabafou Rod. Como se eu já não tivesse abacaxis o bastante para descascar. Agora essa confusão. Ajoelhou-se perto do corpo de Sheehan e examinou o corte na garganta. Ele se perguntou por quê. Por que matá-lo? Alguns outros prisioneiros deviam ter contas a ajustar com ele, mas nenhum bandido seria louco em arriscar o próprio pescoço com um crime assim. Só uma coisa faria um homem correr esse tipo de risco: dinheiro, uma boa soma de dinheiro. Alguém pagou um dos prisioneiros ou um dos guardas para matar Bowler. Antes de sair da prisão, Rod deu uma passada na sala do diretor para agradecer-lhe por tê-lo avisado da morte de Sheehan. Ele fora até Newgate porque o diretor sabia que ele tinha um interesse especial pelo caso e devia saber de qualquer acontecimento relacionado ao prisioneiro, mesmo que fosse para dizer que o prisioneiro tinha cortado a própria cabeça. Ele encontrou Alvin Donaldson na sala do diretor. Este também fora informado da morte de Sheehan, por conta do envolvimento com William Burton e de uma possível pertinência com seu caso. Você acha que é coisa do Burton, não acha? Donaldson perguntou para Rod enquanto os dois saíam da sala. Esse pensamento passou pela minha cabeça, respondeu Rod. O que você precisa para se convencer, O'Meara? O cara fugiu, todos estão certos disso. Estamos trabalhando com os franceses, já enviamos fotos. Assim que o localizarem, eles o prendem. Você acha que o cara está veraneando em outro país? Só porque ele não apareceu na casa dele ou na Missing Lane? Disse Rod. Ele não gostava de Donaldson, o homem era muito seguro de suas opiniões. Muito convencido. Não, acho que ele se evadiu porque não pode ficar aqui. Há uma recompensa pela cabeça dele, você sabe disso. A senhora Soames está oferecendo 1000 libras para quem o encontrar, retrucou Donaldson. Suponhamos só por um momento que ele tenha se abrigado em alguma hospedaria. Você acha que nenhum hóspede o entregaria? Por 1000 libras? Eles o agarrariam num piscar de olhos. Rod se manteve calado. Você sabe que eu estou certo e se me perguntar... Não vou, não. Você devia estar de olho no seu amigo Sid Malone. Andam dizendo que ele queria se vingar de Sheehan pelo assassinato de Quinn. Diga alguma coisa que eu não saiba. Eu também preciso lhe dizer que estamos removendo os homens que montavam guarda na casa da senhora Soames. O quê? Por que diabo vocês estão fazendo isso? Perguntou Rod, furioso. O chefão acha que o Burton escapou. E se escapou, a senhora Soames não precisa mais ser protegida. Não podemos deixar homens parados sem um motivo. Não acho que isso seja uma boa ideia, não acho mesmo. E se vocês estiverem errados? Donaldson sorriu. Acontece que não estamos. Ele saiu em seguida e deixou Rod bufando de raiva no vestíbulo da prisão.
Na saída, ele consultou o caderno de visitas, mas não reconheceu nome algum. Alguém que tinha sido bastante esperto para contratar o assassinato de Sheehan também seria esperto para não assinar o seu nome verdadeiro naquele caderno. Enquanto caminhava de volta à delegacia, ele pensou repetidas vezes nas palavras de Donaldson. Sua intuição dizia que o responsável pela morte de Sheehan era o Burton. Mas a intuição não passa de uma sensação. Sua lógica dizia outra coisa. Talvez Burton não estivesse mais em Londres. Quanto mais se deixava invadir por este pensamento, mais Rod percebeu quanto queria que ele estivesse. Por mais confiante que Donaldson se mostrasse, o fato é que se Burton tivesse fugido para fora do país, seria muito difícil, quase impossível prendê-lo. Ele faria uma visita a Fiona mais tarde e contaria o que houve com Sheehan. Ela gostaria de ser informada. Ele diria que o suspeito mais provável era o Sid Malone. Era muito difícil conviver com a ideia de que talvez Burton nunca fosse preso e acabaria não pagando pelo que fez. Mas, quem sabe, não era hora de aceitar isso. Talvez fosse ele, não Donaldson, que não abria mão de suas opiniões pessoais. Capítulo 82. Joe sorvia goles generosos de vinho enquanto contemplava a mulher que cochilava tranquilamente junto a ele. Ela estava deitada de lado, com os cabelos negros soltos, esparramados sobre o travesseiro branco. Um lençol cobria a maior parte do seu corpo, menos seus adoráveis braços e suas longas pernas. Ela era a coisa mais linda que ele já tinha visto na vida. Acabara de fazer amor com ela na cama dele, com a luz e o calor da lareira iluminando e aquecendo a pele dela. Ela não tinha chorado como chorara antes no rio, e ele se sentia feliz por isso. Ele não queria que ela chorasse outra vez. Agora, ela se aninhava nos lençóis da cama, corada e sorrindo, suspirando lindamente de olhos fechados. Era sábado, uma semana após o reencontro deles no rio. A melhor semana da vida de Joe. Ele ainda não acreditava no que havia acontecido. A cada manhã, ao despertar, ele se via imediatamente tomado pelo pânico, apavorado com a ideia de que ele apenas tinha sonhado com aquela noite no rio e os dias gloriosos que se seguiram. Mas quando se virava na cama e a puxava para si, enquanto ela resmungava e protestava sonolenta, ele se convencia de que não era um sonho, ela era real. Deu um beijo na cabeça dela. Os cabelos ainda estavam úmidos. Os dois estavam caminhando pelos jardins enquanto olhavam o rio, quando de repente começou a chover. Correram para a casa aos gritos e risos e chegaram encharcados na cozinha. Antes de irem para o quarto, ele foi até a adega para pegar uma garrafa empoeirada de Haut-Brion. Já no quarto, acendeu a lareira e serviu uma taça de vinho tinto, envelhecido para ela a fim de espantar o frio. Conversaram durante algum tempo na frente da lareira, para se secarem, até que ele a tirou despida da poltrona e a levou para a cama. Ávido para desfrutar seu corpo, abraçá-la e tocá-la, de uma forma que não pôde fazer no rio. Abraçando-a, olhando dentro dos olhos dela, como se nunca tivessem se separado, já sabendo que ela o havia perdoado e que o amava, e queria ficar com ele. Finalmente, sentia que a tristeza, sua fiel companheira, o tinha abandonado.
deixando em seu lugar uma indescritível alegria. Agora a chuva batia na vidraça da janela. Joe olhou lá para fora e viu que os galhos de um velho carvalho balançavam intensamente com o vento. Que importa que o bastardo seja arrastado pelo vento? Ele pensou com alegria. Que importa que o mundo inteiro seja varrido pelo vento? Aquele quarto, eles dois, era tudo o que importava. Puxou o lençol até os ombros de Fiona, saiu da cama e vestiu um roupão. Não vá, ela murmurou. Não vou não, querida. Só vou colocar uma outra tora de madeira na lareira. Pôs mais 2 toras e abanou até que pegassem fogo. Depois serviu mais vinho nas taças e foi até a cômoda para procurar algo. Ele tinha uma coisa para ela. Algo que ele queria muito lhe dar. Qualquer um em sã consciência diria que ainda era muito cedo, cedo demais. Mas ele não estava em sã consciência. Ele estava apaixonado. E para ele, nada era cedo demais. Encontrou o que estava procurando, uma caixinha de couro vermelha com a marca Lalique, Paris. Colocou-a em cima da mesinha de cabeceira, tirou o roupão e voltou para a cama. Fiona se mexeu. Ele pretendia pôr a pequena caixa na mão dela e pedir que ela abrisse. Mas ao se levantar, ela se desvencilhou do lençol. Ele olhou para ela. Seus olhos desceram um pouco mais, seguindo os contornos do corpo dela. E ele a queria mais uma vez, muito. A caixinha teria que esperar. Ele inclinou-se e beijou-a. Ela se espreguiçou e sorriu. Ela suspirou. A mão dele desceu pela cintura dela, pelas coxas e se deteve no ventre. Tocou-o com delicadeza. Depois ele parou, deu uma pausa para beijar a barriga. Sorriu para ela, deleitado. Ele se aprazia em provocar o desejo dela. Queria sentir o desejo dela por ele, ouvi-la dizendo o seu nome e constatar que ela era dele outra vez, só dele. Joe mordeu com delicadeza a orelha de Fiona, fazendo-a sentir cócegas, e depois desceu os lábios e o nariz até a nuca. Alguns segundos depois, ele sentiu que o corpo dela estremecia, com ela sussurrando o nome dele. Sussurro? Ele pensou, franzindo a testa, isso não vai ficar assim de jeito nenhum. Ela estava deitada de lado. Seu rosto brilhava levemente, iluminado pelas gotas de suor. Ele se colocou ao lado, com a cabeça no travesseiro, e se pôs a brincar com os cachos do cabelo dela. Esperou até que a respiração de Fiona se abrandasse e puxou-a para cima dele. Oh, Joe, não posso, ela disse rindo com a voz rouca e os olhos honzos e pesados. Ele se esticou para pegar a taça de vinho e ofereceu para ela, que a segurou com ambas as mãos e sorveu um bom gole. Os olhos dela se fecharam. Seu corpo se curvou contra o dele. Ele pegou a taça das mãos dela em tempo, antes que ela derrubasse nele e a bebida se esparramasse. Ele a agarrou pela cintura, puxou-a com força para si, e ela arfou, agarrando as mãos dele. E depois a ouviu gritando o seu nome e não sussurrando. E depois ele se deixou relaxar, com o nome dela nos lábios. Depois de ter tomado o fôlego e a visão, ele se deu conta de que ela continuava deitada em cima dele, completamente exaurida. Ela abriu os olhos e o olhou. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela e disse: Chega, fia, assim você vai acabar me matando. Ela começou a rir e ainda ria,
quando ele lhe entregou a caixinha de couro vermelha. O que é isso? Ela perguntou. Dê uma olhada. Ela se ergueu, enrolou-se no lençol e abriu a caixa. Minha pedra azul, gritou. Ele balançou a cabeça. A pedra estava bem diferente de quando ele a tirara da lama do rio. Ele a enviara a Paris para que fosse polida e encaixada num anel. René Lalique, o célebre joalheiro francês, criou um modelo especial para ela, todo de ouro trançado. Como você encontrou isso? Ela perguntou. Ele contou como o detetive particular que contratara para procurá-la encontrou a pedra numa loja de penhores próxima à antiga casa de Rod. É maravilhosa, ela disse, segurando o anel de madeira que a luz do fogo incidisse sobre a pedra. Ela brilha tanto. Custo acreditar que só seja um pedaço de vidro tirado do rio. Não é vidro, fia, é um escaravelho de safira. Você está brincando, ela murmurou. Não estou, não, ele pegou o anel. Mandei fazer o anel logo que tive dinheiro. E depois o guardei, esperando o dia em que poderia dá-lo pessoalmente para você. Uma semana depois de ter mandado a pedra para Paris, o joalheiro em pessoa me telefonou e disse que era uma safira, antiga e muito valiosa. Você vendeu a preço de banana. Ele balançou a cabeça, lembrando todos aqueles anos sem ela, e ficou triste de repente. É engraçado como a gente pode ter uma joia rara nas mãos e jogá-la fora, e só dar valor a ela depois de a ter perdido. Fiona segurou o rosto dele e beijou-o. Não fique assim, ela disse. Chega de lembranças tristes. Só importam as que vamos construir a partir de agora. Ele colocou o anel no dedo dela. Bem, então esta é a primeira, uma joia antiga, mas uma lembrança nova. Ele se levantou para pôr mais vinho nas taças. Fiona admirava o seu anel e de repente olhou timidamente para Joe. Joe? Isso quer dizer que estamos noivos? Depende. De quê? De você ser ou não uma boa esposa. Você sabe cozinhar? Não. Limpar? Não. E passar roupa? Sabe fazer isso? Não. O que você sabe fazer? Vem aqui, que eu lhe mostro. De novo? Você é insaciável. Sempre ouvi dizer que as mulheres mais velhas são como gatas no cio. Mulheres velhas, seu cretino. Vou mostrar para você quem. Ela o puxou para a cama. Eles caíram no sono, um nos braços do outro, ele sorrindo e esperançoso de que ela estava certa quando disse que não haveria mais lembranças ruins, apenas as novas que iriam construir. Nada mais se interporia entre eles. Nunca mais o passado sombrio os assombraria. Na frente deles só havia um futuro, no qual os dois estariam juntos, enquanto eles vivessem. Capítulo 83. Rob Devlin, disse Rod, tirando os olhos dos papéis, que estavam em cima da mesa, e olhando para o visitante que entrava em sua sala. Que prazer! Poupe o blá blá blá, O'Meara, disse Devlin, atirando um exemplar do Clarion na mesa de Rod. Edição de manhã. Rod se alongou e olhou o relógio 3 horas. Cristo, já é tão tarde assim? Disse, era sábado. Ele chegara às 9 horas para dar conta do trabalho acumulado. Nas últimas semanas andara tão preocupado com William Burton que negligenciara as outras tarefas.
Acenou para que Devlin se sentasse. Você agora também é jornaleiro? Está fazendo entregas? Achei que isso fosse do seu interesse. Diz respeito ao seu homem, o Burton. Não pense que o verá de novo tão cedo. Rod pousou os olhos na primeira página. William Burton, impostor e dissimulado, foge do país. Era a manchete. Abaixo dela, parente justifica seu comportamento. A matéria era de Devlin. Rod rapidamente abriu o jornal e leu o artigo. Devlin localizar uma tia de William Burton, uma senhora de 80 anos, que se chamava Sarah Burt. A senhora Burt vivia num apartamento confortável em Kensington. Concordou em dar uma entrevista para o Clarion, dizia a matéria, porque estava ansiosa para limpar o bom nome do sobrinho. Na entrevista, a senhora Burt apresentava uma versão inteiramente diferente da conhecida história da ascensão de William Burton, da pobreza ao sucesso, segundo a qual ele ficara órfão quando menino e fora criado por uma gentil tia solteirona e superara a sua origem humilde para tornar-se um rico barão do chá. Ela revelou que tinha realmente acolhido William, não porque a mãe dele tivesse morrido, e sim porque ela havia abandonado tanto William, à época com 5 anos de idade, como o irmão Frederick, de 3 anos. A mãe abandonou os meninos, sem comida e sem dinheiro, num quarto sujo e úmido de uma hospedaria. Ao sair, ela ordenou que eles se calassem. Caso contrário, levariam uma surra. William e Frederick esperaram em silêncio pela volta da mãe. Os dias se passaram até que os moradores do quarto vizinho, alertados pelo mau cheiro, imaginaram que havia alguma coisa errada. Mas já era muito tarde para Frederick. Quando arrombaram a porta, encontraram William perto do corpo em decomposição de Frederick. Ele estava doente e delirava, murmurando frases sobre os ratos. Foi então que perceberam que o pé direito de Frederick tinha sido devorado. Devlin perguntou à senhora Burt por que a mãe havia abandonado os filhos. Não tinha meios para cuidar deles? O salário de costureira não dava para sustentá-los. A senhora Burt respondeu que a irmã, Alison Burt, tinha começado como costureira, mas depois se tornou prostituta. Era uma mulher emocionalmente instável, alcoólatra, e batia nos meninos de maneira impiedosa, e fora expulsa do seio da família antes do nascimento dos meninos. Devlin perguntou em seguida se o pai de Burton era de fato um capitão de navio que foi embora. Talvez tenha sido, respondeu com franqueza a senhora Burt. Ou, quem sabe, um açougueiro, ou um padeiro, ou um artesão de castiçais. Ela não fazia ideia de quem era o pai dos seus sobrinhos e duvidava que a irmã soubesse. Depois ela disse que nada daquilo importava, o que realmente importava era que William sempre foi um bom garoto, sempre generoso com a tia Sarah. Ele tinha sido um excelente aluno e trabalhou muito. Ao sair da escola, aos 14 anos, começou a trabalhar numa quitanda em Camden Town, onde residiam, e aos 17 já tinha economizado bastante para comprar o estabelecimento do seu antigo dono. Essa loja deu início a Burton Tea. Devlin também quis saber se fora feita uma busca pela mãe de Burton. Talvez ela ainda vivesse em Camden Town, ele sugeriu. Segundo a senhora Burt, a irmã nunca viveu em Camden Town. Ela morava em Whitechapel, na Adam Court. O senhor deve conhecer este lugar, acrescentou a senhora Burt.
Onde aconteceu aquele último assassinato pavoroso, um lugar horrível. Não posso acreditar, exclamou Rod. Burton viveu na Adancourt. A família de Fiona também morou lá. Ele mentiu sobre isso e sobre tudo mais, disse Devlin. Rod continuou a ler. Passou superficialmente os olhos pela parte onde a senhora Burt revelava que o sobrinho mudara o sobrenome de Burt para Borton, porque achava que o novo sobrenome soava mais importante, e pulou para o fim da matéria, onde Devlin pedia que a mulher respondesse com sinceridade se tinha visto o sobrinho nos últimos 30 dias. A senhora Burt disse que não, mas que 2 semanas atrás receberam uma carta do sobrinho, na qual ele dizia que estava fora. Não disse onde. Ela estava muito preocupada com ele. Ele sempre foi um bom homem, ela disse, sempre generoso com sua tia Sarah. Ela não acreditava que ele tivesse esfaqueado a senhora Soames, ou que tivesse assassinado um doqueiro. A entrevista terminava com um apelo da senhora Burt para que o sobrinho retornasse a Londres para limpar o seu nome. Ele é alvo de uma das maiores caçadas policiais que já se viu em Londres e mesmo assim escapuliu do cerco. Pode estar em qualquer lugar. França, Itália, talvez já esteja a meio caminho da China. Eu me pergunto como é que ele conseguiu. Será que se valeu de um disfarce? De um nome falso? Esse cara não seria ninguém se não fosse esperto, afirmou Devlin. Ora, ele é esperto, tudo bem, mas não saiu de Londres. Aquele arrepio dele começava outra vez na nuca. Desceu pelos braços e penetrou nos ossos. Seu sexto sentido abafado, depois que ele conversou com Donaldson, mas que agora irrompia como uma vingança. Não concordo com você. Alguma coisa não bate, Bob. Tudo está muito arranjadinho. De repente surge a velha tia, aparece uma carta. Tudo isso é muito conveniente. Você acha que a carta é um engodo? Acho. Acho que ele percebeu que cedo ou tarde alguém descobriria a existência de Sarah Burt, a polícia ou a imprensa, e sabia que ela iria mostrar a carta para quem a encontrasse, e uma pista falsa. Ele quer que a gente pense que ele saiu do país, mas não saiu. Ainda está por aí esperando. Aquele cretino do Donaldson. Eu sei que o Borton não fugiu do país, tenho certeza disso. Rod levantou-se e estremeceu dentro do seu paletó. Seu sexto sentido deixou de ser um arrepio e virou uma pancada nos ombros, uma porretada. Ele tinha que mostrar a entrevista de Sarah Burt para Fiona. Ela vinha saindo com frequência, depois que seu ferimento cicatrizou e do seu reencontro com Joe. Ele tinha que alertá-la, avisá-la para redobrar os cuidados. Já andava até falando que ia despedir o Andrew. Ele não podia deixar que ela fizesse isso. Onde é que você vai com tanta pressa? Perguntou Devlin. Para a casa de Fiona. Vou mostrar seu jornal para ela e também não acredita que... Ela também não acredita que o Burton ainda esteja por aqui. Ela diz que isso seria muito perigoso para ele. Diz que ele já não tem casa, não tem mais a companhia de chá e que por isso não há razão para ele ficar. Mas ela está errada. Ele tem uma razão, sim. E essa razão é ela. Sentado no bar onde nos últimos 10 anos afogava a voz de sua consciência, Dave O'Neill segurava uma nota de 50 libras.
Era uma quantia suficiente para mandar sua filha, agora com 11 anos e ainda fraquinha, para um sanatório na praia por 1 ano. Fora pago por mais uma tarefa que ele não gostaria de ter feito. Sorriu amargurado. Já tinha feito de tudo para aquele homem, exceto esmagar a cabeça podre dele. Dave guardou o dinheiro, pediu uma cerveja e começou a beber. E logo pediu outra, tentando silenciar a voz interna que o infernizava, com repetidas perguntas sobre as consequências da entrega que ele acabara de fazer. Não sei e não quero saber, ele disse para a voz. Foi só uma entrega, não tem nada a ver comigo e além do mais foi a última. O homem disse que cairia fora. Foi o último trabalho, agora eu estou livre. Livre? Debochou a voz. Você nunca será livre, Dave. Você vendeu sua alma. E também vendeu a mulher, por um punhado de moedas, como um Judas. Só que Judas fez o favor de se enforcar. Foi só uma carta, resmungou Dave furioso. Pelo amor de Deus, me deixa em paz. O que há, Dave? Perguntou o taberneiro. Já está pronto para outra? O quê? Não, desculpe, Pete, eu estava falando sozinho. O taberneiro virou-se de costas para enxugar alguns copos. Dave se olhou no espelho do bar. Estava esquálido, de olhos fundos. Seu rosto estava cheio de rugas, seu cabelo todo grisalho. E ele só tinha 34 anos. Esfregou o rosto com as 2 mãos. Estava um trapo. Levou 2 dias para encontrar Fiona Finnegan. Ele a seguira 2 vezes a partir do armazém do Oliver e 3 vezes da Missing Lane, mas perdeu a carruagem de vista no tráfego em todas essas vezes. Então acabou tendo sorte na 5ª tentativa. Sua carruagem de aluguel a seguiu de perto o tempo todo até Mayfair. Ele viu quando a carruagem dela parou na Grosvenor Square e ela entrou no número 16. E depois de ter conseguido o endereço dela, ele foi atrás de Joe Bristol, em Covent Garden. Foi fácil então descobrir onde Bristol descarrega as remessas de chá. O homem quer feri-la, disse a voz. Você sabe muito bem disso, não sabe? É só uma carta, respondeu Dave outra vez, internamente. Que mal uma carta pode fazer? Esse dinheiro em seu bolso é um certificado de óbito. Fiz isso pela Lizzie. Tudo o que fiz pela Lizzie. Você também matou pela Lizzie? Eu não matei ninguém, ele disse em voz alta. Você estava por perto quando ele matou o pai dela. E agora? Vai fazer de novo a mesma coisa? Não! Ele gritou, dando um murro no balcão. Dave, meu rapaz, o que está vendo com você? Perguntou o taberneiro. Nada, Pete, aqui. Pela cerveja, ele disse, colocando uma moeda no balcão. Tenho que ir. Dave saiu do bar caminhando normalmente e logo começou a correr. Ele tinha vivido os últimos 10 anos de sua vida, consciente do papel importante que teve na morte de Paddy Finnegan, e isso o corroía por dentro. Ele não queria passar o resto da vida com a lembrança de que tinha ajudado Burton mais de uma vez. E se deu conta de que só teria uma chance de impedir aquilo que ele ajudou a pôr em andamento. E ele aproveitaria essa chance. A carruagem de aluguel diminuía a velocidade à medida que se aproximava da esquina da Southampton com a Tavistock.
Dave deu o dinheiro para o condutor e saltou com o veículo em movimento. No lugar do remetente da carta estava escrito J. Bristol, 4 Tavistock Street, Covent Garden. Mas Bristol não era o remetente daquela carta, e Dave tinha que dizer para ele quem a tinha enviado. Talvez Joe soubesse o que fazer. Ele saiu em disparada até o número 4. Bristols de Covent Garden. Vendas por atacado. JOS e JAS Bristol. Proprietários. Lia-se na placa. Ele girou a maçaneta, mas a porta estava trancada. Começou a bater nela. Senhor Bristol, ele gritou. Senhor Bristol, tem alguém aí? Não houve resposta. Aquela tarde de sábado já ia bem adentrada e a maior parte do comércio estava fechada, mas talvez houvesse algum porteiro ou um funcionário que pudesse dar o paradeiro de Joe Bristol. Senhor Bristol, ele gritou outra vez. O'Neill! Soou uma voz atrás dele. Dave se virou, temeroso de que fosse William Burton, de pé atrás dele, encarando-o com aqueles olhos pavorosos, mas não era o Burton. Era um rapaz. Ele estava de boina e de bandana vermelha, tinha uma cicatriz enorme no queixo e um corpo de touro. Ao seu lado, um outro rapaz. Você pode vir com a gente, por favor? Disse o primeiro rapaz. Como é que você sabe o meu nome? Perguntou Dave, dando um passo para trás. Vamos, Dave, disse o segundo rapaz. Não vou a lugar nenhum com vocês, eu preciso encontrar o Sr. Bristol, gaguejou Dave, tentando correr em seguida. O rapaz da cicatriz o agarrou e o jogou contra a parede do prédio. Não faz isso de novo, ele avisou. Me solta! Gritou Dave, se debatendo. Na hora certa. Primeiro temos umas perguntinhas para te fazer. O rapaz empurrou Dave na direção de uma carruagem que os aguardava. Vamos logo, ele disse. Diz pro Burton que já fiz tudo. Dave aumentou ainda mais a voz. Eu não tenho mais nada a ver com ele. Nós fizemos um trato. O rapaz agarrou o braço de Dave e o girou até as costas, e depois o empurrou até a carruagem. Nós não trabalhamos para William Burton, seu babaca. Depois que a gente terminar nossa conversa, você vai preferir que a gente trabalhasse para ele. Meu braço! Gritou Dave. De onde vocês são? Quem mandou vocês? Foi o chefe que nos mandou, Dave C. Malone. Joe subiu aos pulos os degraus da entrada da casa número 16, da Grosvenor Square, com um lindo buquê de rosas vermelhas na mão. Tocou a sineta e esperou que a senhora Merton, a governanta, abrisse a porta. Mas quem o recebeu foi um bigodudo. Joe? Que diabo você está fazendo aqui? Disse Rod. Eu também tenho muito prazer em vê-lo, disse Joe. Será que posso entrar? Onde está a Fiona? É o que eu também pergunto. Ela devia estar com você e você devia estar no armazém do Oliver. Joe colocou as rosas em cima da mesa do saguão de entrada. Do que é que você está falando? Ele perguntou. Eu não devia estar em lugar nenhum. Acabei cedo o trabalho e vim sem avisar para ver se ela queria sair para jantar e ir para o Greenwich comigo. Rod parecia confuso. Não estou entendendo. Cheguei aqui há poucos minutos e a senhora Merton me disse que Fiona tinha saído para se encontrar com você. Disse que você mandou um bilhete.
Alguma coisa sobre uma remessa de chá? Não enviei nenhum bilhete, retrucou Joe confuso e preocupado. Espere aí. Talvez eu tenha entendido errado, disse Rod. Senhora Merton, a senhora está aí? Eles ouviram passos se aproximando com rapidez e logo surgiu a governanta. Sim, o que é? A senhora disse que a senhora Soames tinha ido para o armazém do Oliver, foi isso? E que ela tinha recebido um bilhete do Sr. Bristol? Sim, foi isso mesmo que eu disse. Foi isso que ela me falou. Disse que não demoraria e que talvez voltasse com o Sr. Bristol. Mas eu não escrevi nenhum bilhete, disse Joe, com uma onda de medo invadindo-o. A senhora Merton franziu a testa. Eu tenho certeza de que a senhora Soames mencionou seu nome, senhor. Eu não li o bilhete, é claro. O bilhete ainda está aqui? Perguntou Joe. Ela o levou? Não sei. Respondeu a mulher, conferindo a correspondência em cima da mesa do saguão de entrada. Ela não encontrou envelope algum, aberto em meio a outros envelopes, e começou a procurar no cesto de lixo debaixo da mesa. Aqui está, ela disse, entregando-lhe um envelope e um cartão amassados. Ele os colocou na mesa de modo que Rod também pudesse vê-los. O endereço do seu escritório estava estampado na parte de trás do envelope. Fora datilografado. O bilhete também datilografado dizia que havia chegado uma grande remessa de chá antes do tempo e que não havia lugar no Armazém Oriente, onde geralmente Joe descarregava o seu chá. No bilhete, ele perguntava se podia estocar o chá no armazém do Oliver e pedia para que ela o encontrasse lá às 6 horas. E ainda havia uma desculpa pelo bilhete ter sido datilografado. Ele estava muito ocupado e tinha ditado para a secretária. Quando Joe viu seu nome datilografado, o medo tornou-se terror. Por Deus, Rod, é o Burton, ele disse. Ele está no armazém do Oliver. E ela foi para lá ao encontro dele. Saíram imediatamente pela porta e desceram a escada da entrada, aos gritos, pelo condutor de Joe. Andrew Taylor suspirou e, enfadado, disse em seguida: o sargento falou que eu não devia deixar a senhora sozinha em lugar algum. Eu tenho que ficar com a senhora o tempo todo. Andrew, eu só vou entrar no armazém, retrucou Fiona. O Sr. Bristol já está lá dentro e o capataz também. Senhora Soames, a senhora não pode esperar um pouquinho enquanto eu amarro os cavalos? Deixe de ser bobo. Olhe, a porta está aberta. Está vendo, Andrew? Está escancarada. Amarre os cavalos e depois venha, disse Fiona. Andrew já estava se tornando um chato igual ao Rod. Ele sabia que ela ia encontrar Joe. Estava ao lado dela, quando disse para a senhora Merton que ia se encontrar com ele no armazém do Oliver. Ela já estava cheia de tanta preocupação. O Burton tinha fugido, Sheehan estava morto. Donaldson, que já havia dispensado os policiais que montavam guarda na casa dela. Mas Rod continuava insistindo para que Andrew a acompanhasse para todos os lados. Se ela quisesse tomar o chá das 5, lá ia ele, até a Fortnum Masons com ela. Se quisesse comprar um vestido novo ou alguma roupa íntima, os dois iam juntos até a Harrows. Como se William Burton fosse se esconder debaixo de uma mesa de chá ou sair de dentro de uma pilha de calçolas. Irritada, ela rodava o lindo anel de escaravelho em seu dedo, enquanto se dirigia para o armazém do Oliver. Mas logo a irritação se dissipou. Ela estava feliz para lá de feliz, e não se zangaria por qualquer coisinha. Às vezes, quando rememorava as últimas semanas, em tudo o que tinha acontecido,
e tudo aquilo parecia tão incompreensível. Ela se sentia tão encabulada que se esforçava para deixar de pensar nisso. Mas o fato é que ela acabava se sentindo envaidecida pelo calor do amor de Joe. E quanto mais pensava em como tudo se encaixava tão bem, mais ela sentia vontade de sorrir. Uma semana antes, foram fazer uma visita aos pais dele. Fiona estava tão excitada para revê-los que se manteve indócil durante todo o trajeto. Tão logo a porta do número 4 da Montague se abriu e Rose surgiu à porta, as duas mulheres irromperam em prantos. Rose exalava um perfume maravilhoso, um aroma que trazia todas as memórias da infância de Fiona. Sabonete de lavanda, batatas assadas, maçã com canela, chá forte. O abraço de Rose, ao mesmo tempo ardoroso e delicado, pareceu o abraço da mãe de Fiona. Por fim, elas conseguiram se desenlaçar, e Rose a conduziu para dentro da casa ao encontro de Peter e do resto da família. Joe a seguiu. Ela reencontrou o avô de Joe, Jimmy, cuja esposa Meg estava grávida do primeiro filho do casal, Ellen com o marido Tom e os 3 filhos, e Cat, de olhos cravados no chão durante os cumprimentos e as apresentações. Desculpe pelo cartão, disse Cat sem graça, finalmente olhando para ela. Amigas? Amigas, repetiu Fiona estendendo-lhe a mão. Cat a cumprimentou. Deus do céu! Que anel mais lindo, ela disse, admirando o escaravelho de Fiona. Nunca vi uma coisa igual. Não é lindo? Foi o Joe que me deu, disse Fiona sem pensar. Ele fez isso? Então vocês estão noivos? Perguntou Cat. Fiona não sabia o que dizer. Eles só tinham brincado sobre o assunto e Ellen então interferiu. Não seja intrometida, Cat, que coisa para se perguntar. Por quê? Ele deu um anel para ela, não deu? E ele passou um tempão suspirando por ela. É claro que ele quer casar com ela. Meu Deus! Suspirou Peter olhando para o teto. Cat, você é a mocinha mais mal educada, mais ignorante. Rose começou a falar, mas calou-se de repente, enquanto se voltava para Fiona. Vocês estão... Fiona desejou que o chão a engolisse. Como não a engoliu, ela se viu obrigada a dizer: Eu não sei, nós não... Bem, eu sei que ele quer se casar com você, disse Rose ansiosa. É tudo o que ele sempre sonhou. Você vai casar com ele, não vai, querida? Fiona ficou tão vermelha quanto um pimentão e depois sorriu. Se isso a faz feliz, Rose, eu caso com ele. Rose deu um pulinho de alegria e depois abraçou-a. Você ouviu isso, rapaz? Ela gritou. Ela vai se casar com você. Claro que ouvi. Muito obrigado, mamãe. A última coisa que eu queria era mesmo fazer o pedido. Ele resmungou. Já sentados à mesa, decidiu-se que ela e Joe se casariam em 3 semanas, o que, de acordo com Rose, era o tempo necessário para avisar os amigos e os familiares e organizar a festa de casamento. Fiona olhava para Joe em silêncio, enquanto ouvia os planos, implorando para que ele a socorresse, ou pelo menos mudasse de assunto. Mas ele se limitava a sorrir, sem a menor intenção de contrariar a mãe e as irmãs. Fiona compartilhou com os Bristol a tarde mais maravilhosa de sua vida. Ela se sentiu como se estivesse em casa, e pela primeira vez depois de tantos anos soltou boas gargalhadas. Era impossível não se divertir com eles. Sempre havia alguém para dizer alguma coisa inapropriada. Era coisa de feirantes, ela estava certa disso. Não se pode exigir de quem trabalha diariamente
gritando preços e mercadorias, que fique sentado à mesa em silêncio. Logo, eles seriam seus contraparentes, e Joe seria seu marido. Como tudo isso aconteceu, ela se perguntava. Como alguém podia ser subitamente agraciada com tanta felicidade? Ela balançou a cabeça e sorriu, incapaz de responder às suas próprias perguntas. Passou pelos degraus de madeira que davam no segundo piso do armazém e entrou num grande galpão. Estava escuro lá dentro e seus olhos, saídos da claridade lá de fora, levaram alguns segundos para se adaptar. Ela observou o galpão e viu os caixotes de chá, recém-chegados de sua nova propriedade na Índia. E também notou que tinham sido colocadas portas novas, no lugar das que foram arrancadas pelos homens de Peter Miller. "Joe?" ela exclamou em voz alta. "Sr. Kieran?" Não houve resposta. O armazém estava em completo silêncio e a rua também. Dia de meio expediente, ela pensou, lembrando-se da escala de trabalho que seu pai seguia nos sábados. "Tem alguém aí?" ela gritou. Continuou não havendo respostas. "Eles devem estar lá em cima", ela raciocinou. Já estava para subir a escada quando notou uma luz acesa na sala do capataz. A sala ficava no extremo do galpão, na parte que dava para o rio. Talvez eles estivessem lá e não a ouviram. Ela contornou os caixotes de chá. A porta da sala estava semi-aberta. "Sr. Kieran, o senhor está aí?" Thomas Kieran estava sentado em sua cadeira, de costas para ela. "Ah, o senhor está aqui", ela disse. "O Sr. Bristol já chegou?" Nenhuma resposta de Kieran. Ele estava de cabeça pendida, parecia que estava dormindo. "Sr. Kieran?" Ela pôs a mão no ombro dele e lhe deu uma sacudidela. A cabeça dele pendeu para a frente e depois oscilou para trás. Oscilou demais. O sangue escorria na parte da frente da camisa e descia pelo mata-borrão e pela máquina de escrever. A garganta dele tinha sido cortada. "Oh, não, 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 oh, Deus!" Ela balbuciou desesperada, afastando-se dele. Ficou por um instante na porta sem poder tirar os olhos daquela cena grotesca. Mas depois se virou e correu. "Joe!" gritou de novo. Não enxergou um caixote de chá à frente e se chocou contra ele, gritando de dor. "Joe!" gritou mais uma vez em pânico. "Joe, por favor, vem rápido!" Mas não houve resposta. Ela correu na direção das portas laterais com a perna latejando. "Joe! Andrew! Tem alguém aí?" Faltava pouco para chegar à porta quando ela ouviu um ruído. Passos, lentos e comedidos. "Oh, graças a Deus!" ela soluçou. "Joe, é o Sr. Kieran. Ele está morto." Mas a figura que caminhava em sua direção não era Joe. Fiona fechou os olhos com força. "Isso não está acontecendo", ela pensou. "Não pode estar acontecendo. Ele não é real, é só um pesadelo. Ele não existe." Tremendo de medo, ela reabriu os olhos e se deparou com o olhar enlouquecido, furioso daquele homem sombrio. "Joe!" gritou Fiona. "Socorro!" "Ele não está aqui", disse William Burton, enquanto caminhava na direção dela, de braços pendidos. "E nem estará. Quem escreveu o bilhete para você fui eu." "Não tem ninguém aqui." Ela se esforçava para entender o que ele dizia. John não estava ali, ninguém estava ali, mas ele estava errado. "Andrew!" ela gritou. "Aqui, rápido!" Burton balançou a cabeça. Receio que ele não vai poder ouvi-la. Ele estendeu a mão direita e ela viu que ele segurava uma faca. A lâmina prateada estava empapada de sangue. "Andrew, oh não!"
Ela gritou e pôs a mão na boca. Andrew estava morto. E tudo porque estava cuidando dela. Seu crápula. Ela gritou de supetão furiosa. Seu crápula assassino asqueroso. Ele não emitiu uma única palavra, limitou-se a sorrir. Enquanto ela gritava, ele se aproximava. E agora estava bem próximo dela. Corra, sua tola, ordenou uma voz dentro dela. Ela beirou o caixote à frente, calculando a distância entre ela e a porta. Se ao menos pudesse sair. O Town of Ramsgate ficava bem ao lado. Se conseguisse chegar até lá, estaria salva. Ele olhou para onde ela estava mirando e afastou-se para o lado, de modo que ela tivesse uma visão mais clara. Trancada, disse Burton. Você podia tentar as escadas, talvez, se você achar que pode chegar antes de ser pega por mim. Mas de que serviria? Ela leva para cima e não para fora. Você só estaria prolongando as coisas. Apavorada, Fiona olhou ao redor. Não havia por onde fugir. As paredes dos prédios eram sólidas. Ao fundo, no lado esquerdo, estava a sala de Kieran. Ela teve um lampejo de esperança. Poderia se trancar na sala. Ele não conseguiria derrubar a pesada porta de carvalho. Como se lendo a mente dela, ele deu uma guinada e bloqueou o caminho. Ela olhou para trás. A parede que dava para o rio tinha escoadores, mas estavam trancados, com cadeados e correntes de ferro. Não havia nada na parede direita, nenhuma sala, nada. Só um arpel que alguém deixara dependurado num prego da parede, e alguns ciscadores de chá nela encostados. Burton continuava a avançar, impelindo-a, pouco a pouco, contra a parede. E, de repente, a parede já estava bem atrás dela. Seu choque contra a parede foi tão violento que lhe provocou uma dor forte na omoplata. Ela se aderiu à parede como se fosse um animal acuado, mas não conseguiu de todo. Alguma coisa a espetava machucando-a, o arpel. Ela não quis correr o risco de olhar o objeto e rapidamente esticou o braço para trás, erguendo-o cada vez mais alto, até que seus músculos gritaram de dor. Ele já estava bem mais próximo. Vou cortar sua garganta e assistir sua morte, Sra. Soames, ele disse. E depois vou colocar fogo neste lugar para que não reste nada dele. Você não vai conseguir escapar. A polícia vai encontrá-lo, ela disse, lutando para manter o seu tom de voz. Suas juntas queimavam. Onde estava? Onde estava a droga do arpel? Quando ela já pensava que seu braço se desencaixaria da junta, seus dedos tocaram o metal. Agora é fácil, ela pensou. Não derrube o arpel, não ouse derrubá-lo. A polícia não vai me pegar. Daqui a 1 hora em barco, num barco rumo a Calais. 9 metros. 8. Você sabe que depois que o seu pai caiu, ele ficou mais ou menos 1 hora ensanguentado no chão, com as pernas quebradas, antes que os gritos dele fossem ouvidos? Por um instante, Fiona sentiu sua coragem se esvair e ela quase sucumbiu. Não lhe dê ouvidos, ela pensou consigo, não lhe dê ouvidos. Ela conseguiu soltar o arpel e o puxou, até sentir que o cabo liso de madeira estava na palma de sua mão, e a parte curva de metal entre os seus dedos. 7 metros. 6. 5. Não se leva muito tempo para morrer, com um corte na garganta, disse Burton, mas não é instantâneo como muita gente acredita. Ela fechou a mão. Cada nervo do seu corpo vibrava de medo. 4 metros, 3 metros, 2. Até aí ela sabia o que estava acontecendo. O que veio depois era a cena que lhe vinha em sonhos, noite após noite, durante 10 longos anos. Só que desta vez ela não estava dormindo. Fiona brandiu o arpel com um grito. O metal curvo atingiu o rosto de Burton, cortando-o. Ele urrou de dor. Sua faca caiu ao chão.
Ela passou correndo por ele, zigue-zagueando entre os caixotes de chá, e subiu correndo pela escada até o segundo piso e depois até o terceiro, onde caixotes recém-chegados estavam amontoados em pilhas altas. Ouviu os passos dele subindo a escada. Ouviu quando ele gritou do segundo piso. Os caixotes de chá dali não tinham sido empilhados. Estavam abertos para inspeção. Ele logo notaria que ela não estava lá. Movendo-se com rapidez, Fiona se dirigiu para o centro do galpão e se agachou atrás de uma pilha mais alta. E ele então chegou ao terceiro piso. Saia de onde está, ele gritou. Saia agora e eu acabo com você rápido. Se eu tiver que procurá-la, vou cortar você em pedacinhos e depois arranco seu coração. Fiona tapou os ouvidos e se encolheu toda de medo. Não havia como sair. Ela já tinha visto as novas portas dos escoadores, mas estavam todas trancadas, e mesmo que não estivessem, ela não poderia pular. O cais ficava lá embaixo. A queda certamente a mataria, da mesma forma que a faca de Burton. Tudo o que podia fazer era ganhar mais tempo. Em 1 ou 2 minutos ele iria encontrá-la e acabaria com ela quando isto acontecesse. Ela começou a chorar em silêncio. Ouviu-se um barulho estrondoso. Uma pilha de caixotes tinha sido derrubada. Um outro estrondo, desta vez perto dela, muito perto. Este armazém é meu chá. Ele esbravejou. Ela apertou os olhos. Ele estava do outro lado dos caixotes, a poucos centímetros dela. Só precisava dar mais 2 passos para encontrá-la. De repente ela se deteve e ela ouviu um ruído vindo da escada. Passos. Não eram passos, eram batidas. Vindas da frente do prédio, das portas. Ela se concentrou no ritmo das batidas e concluiu que era um barulho de machado. Alguém estava arrebentando as portas com um machado. Ela ouviu um grito irado e logo os caixotes ao lado balançaram e despencaram. 2 deles caíram bem perto dela. Um terceiro caiu tão perto que rasgou seu casaco e sua pele. Ela mordeu o lábio inferior para reprimir um grito de dor. A poeira do chá a envolveu por inteiro. As machadadas pararam. William Burton, gritou uma voz lá embaixo. Aqui é o sargento Rodney O'Meara. Abra a porta e saia. Depressa, tio Rod, depressa, Fiona implorou dentro de si. Ouviu Burton correndo na direção das janelas que davam para a rua. Ouviu que ele se dirigia para a balaustrada da escada e logo seus passos nos degraus. Alguns segundos depois ela riscou uma olhadela. Ele não estava mais visível. Ela lutou para reprimir o impulso de sair de detrás dos caixotes para correr até a escada. De onde ela estava, ela só conseguia ver o topo da escada, e ele podia muito bem estar nos degraus do meio. Era melhor ela ficar por onde estava, fora de vista. Tudo o que tinha a fazer era esperar que Rod colocasse a porta abaixo. Quando a polícia entrasse, ela estaria a salvo. Recomeçaram as machadadas. Gotas de suor rolavam por sua testa e seu rosto enquanto ela esperava. Ela se sentia sufocada e acalorada. A poeira do chá ainda flutuava no ar, caindo em sua pele e em seus olhos. As machadadas seguiam em frente. As portas de madeira eram extremamente sólidas, feitas especialmente para evitar arrombamentos. Oh, depressa! Ela sussurrava, por favor, depressa! Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Sua garganta queimava. Onde eles estão? Ela se perguntava com ansiedade. Por que demoravam tanto? Respirou profundamente, tentando se acalmar. E se deu conta de que não era a poeira de chá que entrava pelos seus pulmões. Saiu de detrás dos caixotes
e olhou para a balaustrada da escada. O lugar estava tomado pela fumaça. Burton tinha ateado fogo no armazém. Fiona sabia que tinha que sair do terceiro piso. Aquele armazém cheio de caixotes de chá era altamente inflamável, ainda mais com todas aquelas folhas secas de chá. Ele se consumiria em pouco tempo. Se o fogo atingisse o terceiro piso, ela nunca sairia dali. Criando coragem, levantou-se e disparou através do galpão. A fumaça obscurecia o caminho da escada. Ela tirou o casaco e o amarrou à altura do nariz. Enquanto descia, ela tremia de medo só de pensar que Burton poderia pular em cima dela com aquela faca. Mas isso não aconteceu. Ela chegou a salvo no segundo piso e olhou em volta. Os caixotes tinham sido reunidos e incendiados no centro do pavimento. As chamas ardiam e já estavam quase no teto. Quando começou a descer para o primeiro piso, ela ouviu uma voz gritar: "Já estamos quase entrando, sargento." Ela soluçou aliviada. Só precisava alcançar a porta. Faltavam poucos passos e estaria salva. A fumaça estava agora tão espessa e negra que parecia meia-noite. Ela estava com os olhos irritados, mal conseguia respirar. "Tio Rod!" ela gritou. "Aqui!" Esticou a mão na direção da porta e já estava quase chegando lá quando um rosto horrendo emergiu da fumaceira. Uma máscara infernal de ira e loucura, borrada de cinzas e sangue. Os olhos negros daquele rosto faiscavam e seu ferimento deixava à mostra dentes e osso. Burton agarrou Fiona pelos cabelos, puxou-a e subiu a escada aos gritos. "Larga ela!" soou uma voz enérgica. Era Joe, que enfrentava a fumaça correndo na direção deles. "Joe, socorro!" gritou Fiona. Ela dava pontapés e murros na tentativa de retardar o ritmo de Burton. Mas ele era forte como um touro e continuou arrastando-a pela escada, até que chegaram ao quarto piso, um pavimento vazio que ainda não fora reparado. O chão estava cheio de pedaços de madeira, dos caixotes quebrados e os escoadores sem portas. Ele a levou até a plataforma de um dos escoadores e se manteve ali, agarrando-se nela como um escudo. "Não se aproxime", ele gritou, "senão eu pulo e ela vai junto comigo." Fiona mal podia se mexer, mas conseguiu girar a cabeça e olhar o rio lá embaixo. Eles estavam na beira da plataforma. O cais terminava diretamente abaixo do escoadouro. Se ela caísse, a única esperança de sobrevivência era cair dentro da água. "Você não vai ter chance de pular, Burton. Vou matá-lo antes disso", disse Rod. Ele apontava uma pistola para a cabeça de Burton. "Solte-a, acabou", disse Joe caminhando na direção deles. Fiona sentiu que o braço em torno do seu pescoço apertava ainda mais. Ela olhou para Joe e seus olhos se encheram de lágrimas. Se Burton desse um único passo para trás, ela nunca mais veria Joe. Rod seguia gritando. Joe continuava falando, continuava andando. Fiona notou que, embora se dirigisse a Burton, ele a olhava. Ela sentiu que ele queria que ela fosse forte e não perdesse a cabeça. Ela acenou discretamente com a cabeça e logo viu que os olhos dele apontavam para o seu lado direito, para a lateral da plataforma. Uma vez, duas, ela seguiu o olhar e viu uma grande argola de ferro que era usada para sustentar os nós das cordas pregadas na parede. Joe se aproximou um pouco mais. Rod gritou mais alto: "Você não vai pular. Você mata qualquer um que se coloca no seu caminho, qualquer um, mas não tem coragem de se matar." "Parem!" gritou Burton com os olhos cravados, ora em Rod e ora em Joe. "Não se aproximem." "Agora, Fiona!" gritou Joe.
Usando toda a sua força, Fiona deu um impulso e agarrou a argola. No mesmo instante, Joe partiu para cima de Burton e deu um puxão no braço dele, obrigando-o a soltar o pescoço de Fiona. Os dois homens se atracaram. Burton deu um passo atrás e seu pé só encontrou o vazio. Ele perdeu o equilíbrio. Suas mãos procuraram um apoio e encontraram Joe. Não! Berrou Fiona, quando os dois homens se precipitaram pela plataforma. Ela se projetou para a frente para ver o que tinha acontecido, mas foi agarrada por braços fortes que a puxaram para trás. Não, Fiona, não! Gritou Rod, tirando-a dali. Desesperada, ela tentou se desvencilhar dele aos berros. Pare com isso, ele gritou. Nós temos que sair daqui agora. Caso contrário, não teremos tempo. Ele saiu arrastando-a pelo pavimento. A fumaça se infiltrava pelas frestas do piso de madeira. O terceiro piso estava em chamas. O poço da escada era lambido por línguas alaranjadas. Quando chegaram ao segundo piso, viram que os degraus que davam para o térreo estavam totalmente em chamas. Corre! O mais rápido que puder, gritou Rod, abaixando-a. É o único caminho. Fiona disparou em meio às chamas, com as mãos cobrindo a cabeça. Ela ouviu um estrondo e sentiu um calor insuportável. Sentiu uma dor forte nas pernas e, em seguida, eles estavam lá fora, cercados por uma dúzia de mãos que sacudiam suas roupas. Ela passou pelos policiais e pelos curiosos e correu na direção da Old Stairs. Desceu correndo pelos degraus de pedra e já estava quase chegando à margem do rio, quando ouviu uma barulheira parecida com o fim do mundo, que a arremessou como uma boneca de trapos, para o que era uma mistura de água e lama. Durante alguns segundos ela não conseguiu nem ver, nem ouvir, nem se mover. A água cobria-lhe a boca e o nariz. Mas de repente ela recobrou os sentidos. Levantou-se tossindo e cuspindo e olhou para trás. A Old Stairs tinha sumido, debaixo de uma montanha de tijolos e madeira em chamas. Agora só havia um gigantesco buraco de mais ou menos 2 andares de diâmetro, onde um dia esteve uma das paredes do armazém do Oliver. Fumaça e fogo desciam em cascatas. Ela já não conseguia avistar o Town of Ramsgate, nem o beco que ligava a Old Stairs à rua. Onde estaria Rod? Teria ficado com os policiais? Ou será que tinha saído atrás dela? Rod! Ela gritou, voltando pelo caminho de pedras. Tio Rod! Fiona, você está bem? Soou uma voz forte, mas distante. Devia estar do outro lado da montanha de entulhos. E a tubulação de gás. Saia daí antes que o prédio inteiro desmorone. Eu não posso, tenho que encontrar Joe. A maré estava subindo. Fiona corria por debaixo dos ancoradouros pela água lamacenta e chamava por Joe. Embrenhou-se cada vez mais longe sob o cais, com a água já batendo nas estacas altas. Tentava chegar à extremidade leste do armazém, onde havia uma faixa da margem que dava diretamente na doca. Se Joe tivesse se desviado da doca e caído na água, ele teria uma chance. Quando finalmente conseguiu superar o obstáculo das estacas, a água já estava à altura dos seus joelhos. Foi quando avistou um corpo estendido e meio submerso num banco de lama. A perna dele fazia um estranho ângulo com o corpo. Joe! Ela gritou desesperada. Oh, não, por favor, não. Joe gemeu lutando para se erguer. Fiona correu na direção dele e beijou o rosto dele soluçando. Você está bem? Por favor, diz que você está bem. Estou bem, eu acho, a perna é que está ruim. Quando caí, ela bateu na beirada da doca, bem embaixo do joelho, não estou conseguindo movê-la. O que houve com Burton? Perguntou Fiona, olhando em volta apavorada. Não sei.
Ele não estava aqui quando emergi. Acho que ele bateu na doca. Joe tentou se erguer, mas caiu de novo na lama, gemendo de dor. Fiona viu que o rosto dele empalideceu, que, embora estivesse tremendo, a pele dele estava empapada de suor. Não se mexa, ela disse, vou tirar você daqui. Mas como? Ela se perguntou apavorada. A maré subia rapidamente. Ela teria 5, ou talvez 10 minutos, antes que o resto do banco de lama ficasse totalmente submerso. E não podia voltar pelo mesmo caminho que tinha ido. A Old Stairs estava bloqueada, e mais à frente só havia os altos muros, que davam para a entrada de Wapping. Ela podia ver as barcaças dentro do rio, mas estavam ancoradas muito distantes para oferecer qualquer ajuda. A única alternativa era a nova escada de Wapping, mas ficava a leste de onde eles estavam. Entre o armazém e a escada nova, havia uma dúzia de novos armazéns, um ao lado do outro, sem nenhuma via entre eles. Ela não teria tempo de chegar na escada nova e trazer ajuda antes de a maré subir. Além disso, havia o próprio armazém do Oliver. Uma outra explosão e o prédio inteiro desmoronaria. Fiona se deu conta de que teria que levar Joe pela água. A única maneira de saírem dali seria através da escada nova. Ela contou seu plano para Joe. Você pode conseguir algumas tábuas ou alguns galhos? Ele perguntou, para servir de tala para minha perna. Desesperada, Fiona correu na direção do armazém, à procura de pedaços de madeira. Encontrou uma parte de um caixote de madeira e um toco flutuante. Talvez servissem. Ela correu de volta e se ajoelhou ao lado de Joe. No momento em que estava rasgando uma tira do tecido da saia para amarrar a tala, Joe ergueu a cabeça de olhos arregalados. Cuidado, Fiona! Ele gritou, empurrando-a. Ela tentou se levantar e sentiu alguma coisa parecida com um zumbido perto do seu rosto. Corre, Fiona, corre, sai daqui! Gritou Joe. Ela cambaleou com uma dor ardente espalhando-se em seu ombro. Virou-se e se viu diante de William Burton, todo ensanguentado e quebrado, pronto para atacá-lo outra vez, com uma faca na mão. Ela soltou um grito e deu um passo atrás. Logo sentiu o que ele tinha feito. Sentiu o sangue quente escorrer em suas costas. Ele continuou avançando, empurrando-a para Old Stairs, distante do armazém Orient, distante do rio e de qualquer esperança de fuga. Deixa em paz, Burton! Gritou Joe. Ele tentou se levantar, queria sair no auxílio dela. Burton golpeou-a mais uma vez rindo, afastando-a cada vez mais de Joe. Socorro! Alguém me ajude! Berrou Fiona. Procurei por você nas ruas, nos becos, nas casas e nos quartos. Encontrei muitas iguais a você. Todas eram prostitutas, disse Burton. Ela continuou recuando de costas e bateu no muro de entrada da Wapping. Não havia mais saída. Estava tudo acabado. Tudo acabado. Ele se preparou para matá-la. Ela se virou e fez uma tentativa desesperada de escalar o muro, e logo se abaixou, agarrou algumas pedras e um punhado de lama e começou a atirá-los nele. Assassino! Ela exclamou soluçando. Burton seguia avançando, resmungando uma estranha litania. Polly, sombria N, Liz compridona, Caterine e sua florzinha vermelha, Mary, a que cantou uma canção para mim antes de perder a garganta, a linda Frances e aquela que se intrometeu, a ruiva. Fiona conhecia aqueles nomes. Eram todas prostitutas, exceto uma, a que se intrometeu, a ruiva. Ela caiu de joelhos na lama. Agora, para além do medo,
para além do terror. Ele estava a poucos passos. E ela se viu invadida por uma certeza doentia. Você é o Jack, não é? Ela perguntou furiosa. Os olhos dela se encontraram com os dele, sombrios e sanguinários, brilhantes e negros e insanos. Você fugiu, mas eu a encontrei. Minha faca está afiada e pronta para entrar em ação outra vez. Agora você não me escapa. Você é o Jack? Ele ergueu a faca. Responde, seu desgraçado, ela gritou. Soou um estampido no ar. E depois outro, e depois outros, 6 ao todo. O corpo de Burton se contorcia a cada tiro, até que ficou imóvel por alguns segundos. Vergou-se para a frente e por fim tombou ao solo. Atrás dele um homem segurava uma pistola. Fiona desviou o olhar para Burton e viu que o sangue vertia dos lábios e dos buracos no corpo dele. Ela começou a gritar freneticamente, sem conseguir parar. Jogou-se contra o muro de pedra de olhos fechados, mas logo depois sentiu que era puxada pelos braços por alguém. Vamos, temos que sair daqui, senhora Soames, disse um homem. O armazém já tinha virado um inferno. Não! Ela gritou, desvencilhando-se enlouquecida pelo medo e pela dor. Ouviu-se um rangido metálico, como o rugido de uma âncora sendo içada, e logo um abalo na doca. E muitas madeiras e cacos de cerâmica voavam pelos ares. O homem deu um puxão em Fiona e empurrou-a para a água. Joe! Ela gritou, tentando ir para debaixo da doca. Me deixe ir, me deixe. O homem foi rápido ao segurá-la. Ele está bem, senhora Soames, já o resgatamos. Ele está no barco. Vamos, querida. Tremendo e em estado de choque, Fiona olhou para o homem. Era jovem, musculoso e tinha uma cicatriz no queixo. Eu conheço você, ela disse. Você é o Tom. Tom Smith, do cemitério. Tom Smith sorriu. Como conseguiu chegar aqui? Foi o Rod que o mandou? Meu tio Rod? Tom sorriu. Não foi ele, não. Foi o Sid Malone. Já está de olho na senhora há algum tempo. Sid Malone. O homem que tentou agarrá-la num beco. O homem que havia matado Bowler Sheehan. O que ele queria com ela? Ela não queria entrar naquele barco com os capangas do Sid Malone, mas não tinha escolha. Tom levou-a até o barco. Era um grande bote a remo. Logo, algumas mãos os ajudaram a entrar, tirando-os da água, que já passava da cintura deles. Já dentro do barco, os homens começaram a remar e se afastaram do armazém. Eram 5 homens, 2 perto dela, na popa, 2 nos remos e o 5º de costas para ela na proa. Cadê o Joe? Onde ele está? Ela perguntou, olhando para cada um deles. Tom apontou para trás. Joe estava deitado com um cobertor em cima dele. Estava de olhos fechados. Ela se ajoelhou ao lado dele e viu que sua fisionomia era de dor. Segurou a mão dele e levou-a ao seu rosto apavorada com a palidez dele. E depois olhou outra vez para Tom. Muito obrigada, ela disse. Ainda não sei como e por que você fez isso, mas, mesmo assim, muito obrigada. Não fui eu, senhora Soames, disse Tom, apontando para a figura na proa. Ele ajudou Fiona a chegar até o homem. Senhor Malone? Ela disse às costas dele, tentando manter uma voz firme e não demonstrar medo. Não recebeu resposta. Senhor, para onde está nos levando? Meu amigo precisa de um médico. Ele será cuidado, disse o homem. Era uma voz fortemente marcada pelo sotaque da periferia. E familiar. Familiar até demais. Acho que o senhor não entendeu. Ele tem que ir para um hospital. Ela tocou no braço dele. Senhor Malone! O homem tirou o capuz e se virou. Fiona se engasgou. Suas pernas bambearam.
Ficaram tão bambas que se Tom não estivesse ao lado para segurá-la, ela teria desfalecido. Não pode ser, ela murmurou. Oh, Deus, não pode ser. Olá, Fiona, disse a voz. A voz de um morto, a voz de um fantasma, a voz de Charlie, o irmão dela. Capítulo 84. E a aceitação do chá instantâneo está sendo absolutamente fenomenal. Estamos produzindo 10 toneladas por semana e, mesmo assim, quase não conseguimos responder à demanda. Tivemos que encomendar mais uma máquina e o Du me prometeu que ela estará em Nova York em novembro, justo na época das festas. A Mad bolou uma caixa linda para o Natal, você vai ver. Eu trouxe o projeto. Ah, esquece o chá, Stuart. Como vai você? Perguntou Fiona. E o Michael, a Mary, o Nate e a Mad, como estão? E o Peter? Eu estou ótimo, Fiona, e aqui está tudo bem. A grande questão é como está você. A gente custa acreditar no que aconteceu com você. O Michael não para de contar, mas a gente acha que ele está exagerando. De verdade. Primeiro uma empresa completa de chá. Depois um marido. Já estamos achando que você ficou maluca. Fiona riu. Ela estava tão feliz com a presença de Stuart. Ele acabara de chegar de Nova York naquela manhã. Ela providenciou para que o recebessem na estação e levassem as coisas dele para o Savoy. E já fazia aproximadamente meia hora que estava com ele. Ela tinha planejado saírem para uma boa refeição. Mas ele disse que estava cansado de ficar sentado e insistiu para que fossem direto para o armazém e depois para Missing Lane. Trabalhando há tanto tempo com o comércio de chá, ele estava mais interessado nos negócios do que numa salada de lagosta. Agora caminhavam de braços dados pela High Street de Wapping. Realmente, Fiona, disse Stuart subitamente sério. Pondo as piadas à parte, ao que parece você quase perdeu a vida. Pelo contrário, eu a encontrei. Mas o homem quase te matou, o William Burton. Tremo só de pensar que na minha mocidade, anos e anos atrás, eu quase trabalhei para ele. Stuart balançou a cabeça. Isso desafia qualquer compreensão. Quer dizer que a polícia nunca encontrou o corpo? Não, deve ter sido levado pela maré. E o homem que o matou? A polícia também nunca o encontrou, disse Fiona olhando vazio. Então, ele atirou no William Burton, salvou sua vida e seguiu em frente? Era o capitão de um barco, só estava transportando passageiros pelo rio, ela disse baixinho. Viu o incêndio, ouviu os meus gritos e parou para me ajudar. Eu não sabia que capitães de barcos carregavam armas de fogo. Ele disse que já estava cansado de ser assaltado. Não disse o nome dele? Não. Claro que não faria isso. Ele tinha matado um homem para salvar a mim e ao Joe, mas mesmo assim tinha cometido um assassinato e não queria se envolver com a polícia. Ele salvou nossas vidas, Stuart. Isso está parecendo um romance de aventuras, retrucou Stuart. E por um momento Fiona achou que uma nuvem negra passava pelo céu e encobriu o sol. Mas teve um final feliz, não é mesmo? Ele disse. Você se casou logo depois? Sim, ela disse sorrindo, na casa de Joe em Greenwich. Onde você irá esta noite? É um bom rapaz? Ele é um excelente rapaz. Imagino. Você está simplesmente radiante, nunca a vi tão feliz. Obrigada, Stuart. Eu mal posso esperar para que você o conheça. Ele acariciou a mão dela. O Nick ficaria feliz por você, sabe disso, não sabe? Fiona assentiu com a cabeça. Olhou para a própria mão que descansava no braço de Stuart. Já tinha transferido a aliança de seu casamento com Nick para a caixa de joias, onde poderia olhar as iniciais dele gravadas
sempre que quisesse lembrar-se do seu primeiro marido e querido amigo. Agora ela usava a aliança de Joe e o lindo anel de escaravelho que ele lhe dera, mas ainda levava o diamante que ganhara de presente de Nick na mão direita e não na esquerda. Joe não se incomodava. Na verdade, ele sempre dizia que agradecia a Nicholas Soames por ter cuidado tão bem dela. E quando a teremos de volta a Nova York? Daqui a um mês. Agora que você está aqui, espero colocar a Companhia de Londres nos trilhos. Nos últimos meses, só me concentrei nos reparos e não pude fortalecê-la como esperava. Temos muita coisa para fazer, Stuart, mas as fontes estão todas preservadas. Temos até a nossa própria fazenda. Você pode imaginar? O problema é que vamos começar praticamente do zero. Está tudo uma grande confusão. Eu estava pensando, será que você se importaria de ficar aqui por algum tempo? Talvez até por um longo tempo. É claro que haveria uma compensação, um novo cargo, presidente da Agosto Chá de Londres, e um novo salário. Eu me importar? Fiona, tão logo recebi seu telegrama para vir, torci para que você me pedisse para comandar a nova companhia. Sinto uma falta terrível desta velha Londres. Eu me senti nas nuvens e quase caí em prantos quando desembarquei no trem. Eu gostaria muito de voltar para minha terra natal. Oh, Stuart, isso é incrível. Não podia ser melhor, eu estou felicíssima. E quanto a você, não vai se importar de deixar Londres? Vou sentir por deixar o tio Rod, meus sogros, minhas cunhadas e cunhados, mas também sinto muita falta do resto da minha família, Stuart. Mal posso esperar para ver o Sim e a Mary e as crianças. Ela sorriu com malícia. E até o Michael. E era verdade. Sentia uma baita saudade de todos. Partira em julho, planejando ficar apenas um mês. Já era quase outubro. Também sentia a falta da Agosto Chá. Em sua ausência, Stuart foi magnífico no comando de tudo. Mas ela estava ansiosa para ver sua fábrica e sua frota de carros e caminhões. E o seu marido? Não vai se importar de perdê-la para Nova York? Ora, não vou deixá-lo, ela retrucou. Ele vai comigo. Pretendemos passar 3 meses em Nova York e 3 meses em Londres para ver como é que fica. Ela o deteve e apontou para o prédio de tijolinhos vermelhos à frente. Aqui estamos, disse. É esse, o armazém do Oliver. Meu Deus, é enorme! Exclamou Stuart, afastando-se para ver melhor. Fiona também se sentiu feliz ao olhá-lo, por ver que a obra progredia rapidamente. O armazém mostrava-se outra vez digno de orgulho. As manchas negras de fuligem já tinham sido removidas das paredes externas. A parede danificada fora reconstruída, as janelas e as portas dos escoadores já estavam prontas. As colunas e as vigas de sustentação no interior do prédio foram substituídas por novas e os construtores estavam colocando pisos novos. O chá já estava outra vez no depósito. As folhas de açã que ela encomendara para a Nova Agosto Chá Londrina já estavam em caixotes no segundo piso. Enquanto olhava os operários que içavam tábuas para o quarto piso, ela sentiu uma brisa fresca que soprava do rio. Vamos entrar, ele disse. Vá em frente e olhe tudo. Eu irei logo depois, ela disse. Stuart entrou e Fiona se dirigiu para Old Stairs, a nova Old Stairs, para sentar-se perto da água por um tempo. Ela precisava ver seu amado rio para se recompor, amenizar a forte emoção que sentiu por ter contado outra vez o que tinha ocorrido na noite do incêndio do armazém. Caminhou até a escada e sentou-se, em seu ponto favorito no degrau do meio. Dedicou-se por um tempo a observar as gaivotas e uma cotovia que ciscava à procura de alimento. Já desanuviada, olhou,
na direção do armazém do Cole, o depósito de cereais ao sul do rio, onde teve aquele último encontro com o irmão. As lágrimas brotaram de seus olhos, como sempre brotavam quando se lembrava da voz, do rosto e do longo abraço dele. Já tinha despejado muitas lágrimas, destroçada pela emoção e pela exaustão, e também pelas feridas, pelo terror por que passara e por fim pela alegria. Durante o trajeto de barco, Charlie lhe disse que havia lido sobre ela nos jornais, depois que ela tomara a companhia de Burton. Disse ainda o que sentira quando soube que Burton era o assassino do pai deles, choque, raiva e dor. E o quanto ficou feliz quando ficou sabendo que ela estava viva e bem. Ele instruiu seus homens para que não a perdessem de vista e que encontrassem Burton. Mas não conseguiram encontrá-lo, porque o homem se escondeu muito bem. Somente depois que Tom e Dick agarraram O'Neill, que seguiu Fiona até a casa dela e em seguida até Covent Garden, é que souberam que Burton estava escondido no último andar do armazém do Oliver. Àquela altura, quase que foi muito tarde. Os dois tiveram que dar uma parada para telefonar para Charlie, e logo ele e mais alguns homens entraram num barco. Quando Tom e Dick chegaram ao armazém já imaginando qual era a intenção de Burton, o prédio estava em chamas. Correram pela escada nova, em disparada pela margem, chegando a tempo de impedir que Burton a matasse. Enquanto Charlie falava, seus homens remavam. Eles desembarcaram no armazém e entraram por uma porta lateral. Fiona ficou impressionada quando se viu num salão confortável e iluminado, mobiliado com mesas, cadeiras e poltronas e com comida e vinho. Colocaram Joe deitado num sofá com muito cuidado e lhe deram láudano para a dor. Um médico foi levado para lá com muita rapidez. A perna de Joe foi tratada e logo enfaixada. Não teria um tratamento melhor se fosse atendido pelo cirurgião da rainha. O Dr. Wallace, era esse o nome dele, também tratou do ferimento de Fiona e fechou o corte com alguns pontos. A faca de Burton não tinha feito um corte profundo, como na primeira vez, e ela não tinha perdido muito sangue. Depois, enquanto Joe repousava e Tom Smith e os outros homens comiam, Charlie levou Fiona para uma sala menor e mais privada. Lá havia uma grande mesa, algumas poltronas e alguns sofás. Eles se abraçaram mais uma vez, e ela chorou de novo, agarrada ao irmão, enquanto ele acariciava seus cabelos e acalentava seus soluços. Foi com ela até um sofá e a fez sentar-se, servindo-lhe um cálice de vinho do Porto. Fi, você tem que parar de chorar, por favor. Seus olhos estão tão inchados que já estão quase fechados. Eu estou aqui, está tudo bem, ele disse. Ela assentiu com a cabeça, mas não parou de chorar. Em meio aos soluços, ela fez 1 milhão de perguntas para ele. Charlie, onde você estava? Nós achamos que você estava morto. Para onde você foi? Eles tiraram um corpo do rio e ele estava com o relógio do papai. Onde você esteve esse tempo todo? Por que você não tentou nos encontrar? Ele esvaziou o conteúdo do seu cálice e, em seguida, com uma dificuldade visível, narrou os últimos 10 anos de sua vida, começando pela noite do último assassinato de Jack. Ele estava indo para casa, depois de ter saído do Taj, onde celebrara uma vitória. Era tarde. Estava muito escuro e ele se surpreendeu quando viu um aglomerado de gente na Adam Court. Abriu caminho na multidão e se deparou com o corpo da mãe na rua, com o sangue jorrando nos paralelepípedos. Ouviu os gritos de Fiona e o choro do bebê. Ele se lembrava de ter tentado abraçar a mãe e foi impedido pelos policiais.
Depois se lembrava de ter corrido, de ter fugido daquela cena apavorante. E também dele. Continuou correndo, até que suas pernas não aguentaram mais de dor, e seus pulmões ficaram em brasa, e seu coração gritou para que ele parasse. Ele se viu então no coração sombrio de East London, no caminho da Isle of Dogs. Lá passou por baixo de uma cerca e entrou num estaleiro onde se escondeu em meio aos destroços de uma velha traineira. Não tinha a menor noção de quanto tempo passou naquele lugar, horas talvez ou dias. Quando saiu de lá com frio e fome, já não sabia quem era nem onde estava. Aconteceu alguma coisa com a sua mente. Naquela época, ele não sabia exatamente o que era. Danny Quinn é que disse que isso se chamava amnésia. Ele vagou pelos estaleiros e pelos armazéns. Dormia em condições precárias e se alimentava dos restos que revirava nas latas de lixo. Depois, voltou outra vez para o oeste, seguindo o rio. Sua memória foi retornando, pouco a pouco. De vez em quando vinham-lhe à mente imagens de sua antiga rua, de sua família, de seus amigos. Mas essas imagens se dissipavam com a mesma rapidez com que apareciam, até que por fim tudo clareou e ele se lembrou de que tinha um irmão, 2 irmãs, que sua mãe fora assassinada. A dor foi demais para ele. Charlie contou para Fiona que certa noite ele voltou para Adancourt a fim de encontrá-los, mas eles haviam deixado a casa. E ele então se deu conta de que não tinha mais ninguém, nem para onde ir, e retornou às ruas. — Mas por que você não tentou encontrar o Rod? Perguntou Fiona. Ele poderia ajudá-lo e lhe dizer onde eu e Simi estávamos. E eu tentei. Ele respondeu evasivamente. Eu o procurei no antigo apartamento, mas ele já não estava lá. Mas depois que você desapareceu, ela continuou, encontraram um corpo no rio. Rod o identificou. Era ruivo e estava com o relógio do papai. O relógio que ele deu para você. Charlie, quem afinal está enterrado no seu lugar? Ele olhou para o vazio. Quem, Charlie? Sid Malone. Fiona levou um susto. Como? Ele respondeu, atropelando as palavras. Já tinha recuperado a memória. E uma noite ele se viu na High Street de Wapping. Estava revirando uma lata de lixo quando alguém o agarrou pelo pescoço. Era Sid Malone, seu velho adversário. Ora, ora, se não é você. Todo mundo está querendo saber o que houve contigo. Ouvi dizer que você tinha fugido. Eu sempre soube que você era um covarde. Foi o que disse Sid Malone. Depois deu um soco no nariz de Charlie, quebrando-o. Ele ficou cego por alguns segundos e o agressor aproveitou a chance para ganhar vantagem. Sid começou a vasculhar os bolsos de Charlie. Não havia dinheiro, só o relógio do pai dele. Sid o pegou, colocou-o no bolso e voltou a esmurrá-lo. Disse que iria matá-lo e que jogaria o corpo dele no rio. E certamente faria isso. Os punhos de Sid eram treinados e o colocaram no chão. Charlie tentou se levantar. Seus dedos se agarraram em um paralelepípedo que estava solto. Ele o pegou e usou de maneira cega. Ouviu um estalo surdo e molhado. Tinha acertado a cabeça de Sid, quebrou-a. Tentou reanimá-lo, mas em vão. Ficou com medo de que a polícia não acreditasse que ele tinha agido em legítima defesa quando encontrassem o corpo. Ele seria enforcado. Em pânico, Charlie acabou fazendo aquilo que Sid havia dito que faria. Arrastou o corpo por uma doca até o rio e o empurrou para a água e, na correria, esqueceu de pegar o relógio.
Na verdade, eu não procurei o Rod por causa disso, ele admitiu. Minha preocupação é que alguém tivesse visto o que fiz com Sid. Eu não queria envolver o Rod. Mas ele teria acreditado em você, Charlie. Disse Fiona, caindo outra vez em prantos. Ele o teria ajudado. Preferi procurar o Danny. Foi ideia dele que eu assumisse a identidade do Sid. Ele disse que o cara não tinha família. Sugeri que eu sumisse, que fosse para o lado sul do rio, onde ninguém me conhecia. O Dan cuidou de mim. Olhou por mim durante todos esses anos. Estávamos para nos tornar sócios, nós dois. Um negócio que abrangeria toda a East London, o lado sul e o lado norte do rio. Ele me ensinou a sobreviver, Fiona. Ele me tratou como um filho. E transformou você num criminoso, retrucou Fiona com delicadeza. Ele desviou o olhar e logo se virou de novo para ela com o dedo em riste. Eu não tinha nada, ninguém. Eu tinha que sobreviver, Fiona. E sobrevivi. Talvez não da sua maneira, mas da minha. Da maneira de East London. Roubando, Charlie. Quebrando as cabeças dos outros. Fazendo as mesmas coisas que Bowler Sheehan fazia. O Sheehan, se lembra? O homem que matou nosso pai. Charlie contraiu o queixo. Acho que já é hora de você ir para casa, ele disse. Tommy, Dick, ele berrou. Fiona se deu conta de que tinha tocado fundo nele. Não, Charlie, ainda não. Converse comigo, por favor. Charlie? Quem? Ele retrucou com um misto de dor e desconfiança no olhar. Meu nome é Sid Maloney. Ele deu-lhe um beijo de despedida e pediu para que ela não tentasse encontrá-lo. Depois ela foi retirada do escritório sob protestos e lágrimas pelos homens dele. Os dias que se seguiram foram tremendamente penosos. Tão logo os homens de Charlie os deixaram na casa de Joe, ela telefonou para Rod na delegacia. Rod não estava lá, mas um policial o encontrou e disse onde eles estavam. Antes do fim do dia, ele já se encontrava em Greenwich, custando a acreditar que os dois estivessem vivos. Fiona contou tudo o que tinha acontecido para ele, e Rod, um dos homens mais duros que ela vira, chorou como uma criança, quando soube quem era Sid Maloney de verdade. Certa noite, eles voltaram ao armazém do Cole, ela, Joe e Rod. O vigia não os deixou entrar, mas Rod o persuadiu, exibindo suas credenciais. Vasculharam o armazém inteiro, todos os andares, mas só encontraram carga. Toda a mobília, toda a comida e a bebida, tudo o que pudesse indicar que alguém tinha estado ali, sumira. Ocorreu o inquérito e com isso muitas perguntas difíceis. Fiona se recusou a identificar qualquer dos homens envolvidos no seu resgate e Joe fez o mesmo. Eles simplesmente disseram que não se lembravam. Estava muito escuro e eles estavam em estado de choque. Em seu íntimo, Fiona sabia da verdade e não fugia dela. Seu adorado irmão era um criminoso, um ladrão, um contrabandista, um achacador, um rufião lindo que tinha uns olhos verdes como esmeraldas. Mas ela também estava bem consciente de uma outra verdade. Charlie tinha salvado a sua vida e a de Joe. Não lhe restava a menor dúvida de que se não fosse por ele, os dois estariam mortos. E ele acabou fazendo aquilo que ela, em 10 anos de tentativas, não tinha conseguido: destruir William Burton. Ela ainda se arrepiava só de pensar nos momentos finais de Burton,
e em como ele quase a matou. E se arrepiava quando lembrava das coisas que ele falou antes de Tom ter atirado nele. Ela contou para Joe e Rod todas as loucuras que ele disse. Rod chegou até a fazer uma busca na casa de Burton, mas não encontrou indícios que o incriminassem. A faca que seria usada para matá-la tinha desaparecido com ele. Rod obteve de Fiona a descrição da arma e concluiu que, pelo tipo e tamanho, poderiam muito bem ter causado os ferimentos de 1888 naquelas mulheres e nas duas prostitutas, cujos corpos tinham sido encontrados recentemente. É bem provável que tenha sido ele, disse Rod. Eu não o descartaria, tendo em vista tudo o que ele fez. Mas, sem ele para responder as perguntas, nunca teremos certeza, não é mesmo? Não, tio Rod, ela pensava, enquanto olhava o rio, nunca teremos certeza. Às vezes, sua sensação é de que o tinham visto. Burton, Jack, o homem sombrio, caminhando ao longo da margem do rio, com um sobretudo negro e cartola e as mãos às costas. Ele se virava para ela como se percebesse de súbito que ela o olhava e a saudava com a cartola, desaparecendo em seguida nas águas escuras da entrada de Wapping, ou nas sombras do armazém Orient. Rod dizia que ele estava morto. Ninguém conseguiria sobreviver a 6 tiros a queima-roupa. Ela também sabia que ele estava morto, mas também sabia que ele estava vivo, nas cicatrizes que deixara em seu corpo, nas cicatrizes que deixara em seu coração. Nas semanas que se seguiram à investigação, Rod solicitou a sua transferência. Ele argumentou com seus superiores que já tinha ficado muito tempo em East London e que pretendia tirar a família da cidade. Aguardava a sua transferência para Oxfordshire ou para Kent. Disse para Fiona que, se continuasse em Londres, inevitavelmente se defrontaria com Charlie, e a ideia de prender o filho de Paddy era demais para ele. E acrescentou que o verdadeiro Charlie Finnegan estava morto. Morrera em 1888. E nós também, não é? Ela disse com pesar. De certa forma, eles também tinham morrido. Nenhum deles, nem ela, nem Rod, nem Joe, nem Charlie, era a mesma pessoa de 10 anos antes. As lágrimas irromperam mais uma vez. O que ela diria para Michael? E para Simi, que adorava o irmão mais velho? Não diga nada, aconselhou Joe. Deixe Simi com as lembranças dele. Pelo menos dê isso para ele. Fiona aceitou o conselho, mas só por enquanto, só por agora. Apesar de tudo o que Charlie tinha feito, ela não mediria esforços para tentar encontrá-lo, ela o amava. E um dia o teria de volta, o verdadeiro Charlie, não Sid Malone. Ela não deixaria de perder a esperança. Ela não era de perder a esperança. Enquanto a brisa enxugava suas lágrimas, ela ouviu passos atrás de si, descendo a escada. Voltou-se, achando que era Stuart, mas viu uma menina ruiva de 9 ou 10 anos de idade. A menina sorriu timidamente para ela. Às vezes eu sento aqui para olhar os barcos, ela disse. O ar está gostoso hoje, não é? Está cheirando a chá. Fiona retribuiu o sorriso. Está sim. É porque o armazém do Oliver recebeu ontem 50 toneladas de um Assam da melhor qualidade. Eu adoro chá, disse a menina. Já segura de si. O chá vem do Oriente, da Índia, da China e do Ceilão. Sei onde eles ficam no mapa. Você sabe? Sei sim.
ela disse empolgada. Um dia eu irei para a Índia, de navio. Vou ter a minha própria plantação de chá e serei uma grande dama, igual a mulher dos jornais, a senhora Solmes. Acho que agora ela é a senhora Bristol, disse Fiona com os olhos faiscando de satisfação para aquela menininha esperta, com seu vestidinho de algodão em um casaco puído. Você quer mesmo ir para a Índia? Quero sim, respondeu a menina, com uma dúvida irrompendo em seus grandes olhos castanhos. Mas eu não sei. Ela olhou para as próprias botas, brincando com a ponta de uma delas. A senhorita diz que eu sou tola. Ela diz que sou cheia de sonhos e que tenho caraminholas na cabeça. E? Disse Fiona com os olhos apertados. E quem é essa senhorita? É a minha professora. Pois ela está errada. Você não é tola. As pessoas que sonham são inteligentes. Verdade? Verdade. No dia em que alguém lhe tirar os seus sonhos, é melhor encomendar um caixão, porque você estará morta. Isso é verdade? Perguntou a menina de olhos arregalados. Verdade verdadeira. Foi um homem sábio que me disse isso. Um homem maravilhoso, que costumava vir aqui para olhar os barcos igual a você. Como você se chama, mocinha? Daisy. Bem, Daisy, se você quer ter a sua plantação de chá um dia, é bom saber muito a respeito do chá. A senhora sabe? Sei, uma ou duas coisas. A senhora pode me ensinar, disse Daisy. A primeira coisa que você precisa saber é distinguir um bom chá de um chá ruim. E existem algumas maneiras de se fazer isso. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Fiona ofereceu-lhe a mão e Daisy a segurou. Elas subiram a Old Stairs. Atrás delas, os guindastes subiam e desciam. As barcaças se encontravam com as balsas, e uma canção de marinheiros era levada pela brisa, enquanto o Tâmisa fluía prateado, imutável, implacável, estendendo-se até os seus limites e atravessando pelas suas margens, sempre e nunca o mesmo.